aqui já, Mariana. Obrigado por me lembrar, que eu mais esqueço de fazer isso. Bom, eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui. Aqui está a semana de vocês, tá? Então, dentro da sua semana, o que você vai encontrar aí? A rotina de estudos descrita dentro do padrão que eu tenho feito ali desde a segunda etapa. E aqui o cronograma do CELIB, se você quiser ver. Aqui não está atualizado, tá? É só o cronograma do ensino médio. Eu ainda vou atualizar essa semana para vocês terem acesso a todos os links aí. Coloquei o material de estudo de vocês novamente, tá? Lá no SharePoint, sempre padrão. Na parte Saiba Mais, pessoal, eu deixei mais exercícios e uma explicação a mais do Khan Academy, para quem se interessar, tá? Essa parte é sempre para quem tem interesse em vestibular, Enem. Eu recomendo que dê uma olhada nessas explicações extras, nesses exercícios extras também, porque nós estamos com um tempo mais limitado e nossas aulas elas têm uma característica bastante particular de serem mais curtas que o normal agora, tá? Então, às vezes fica uma parte do conteúdo que precisava ser muito mais reforçada, que dentro de sala de aula seria muito mais reforçada, e agora, infelizmente, vocês têm que ter aí uma independência, uma autonomia muito maior para conseguir fazer esses exercícios em casa e aprofundar o conteúdo. Comigo, que eu vou trabalhar com vocês, é o básico que você tem que saber sobre esse tema de pilhas, de oxidação e redução, tá? Então é isso que vai ser o nosso foco da aula de hoje. Deixei para vocês 2 exercícios pequenos, nada muito pesado assim para fazer, tá? Literalmente cobrando o que seria o básico do conteúdo de hoje, né? Que é identificar quem está oxidando, quem está reduzindo, quem é o agente oxidante e quem é o agente redutor de uma reação química. E a gente vai procurar exemplificar e entender exatamente isso dentro de uma reação, tá certo? Esse aqui então é o nosso slide que vamos utilizar como modelo para a aula de hoje, tá? Olá pessoal, eu tentei mandar um arquivo aqui para vocês com o cronograma do CELIB e não está dando certo, tá? Então eu vou fazer outro esquema. Eu vou adicionar aqui o arquivo no meu OneDrive e aí eu mando ele já direto para vocês. Porque senão eu vou ficar enviando isso sempre e não vai dar certo. Porque o Teams, por algum motivo, quando eu mando o arquivo para vocês, ele não está aceitando o envio. Não sei explicar o que acontece com esse aplicativo. Quando eu carregar aqui, eu volto. Aí depois eu mando para vocês o cronograma, tá? Nossa, os passarinhos estão me incomodando aqui no áudio, gente. Não incomoda vocês não? Meu Deus do céu. Pai, que barulho. Aí, consegui aqui.
E aí vocês têm acesso agora ao cronograma do CELIB completo, tá? Tá aqui nesse link. Só vocês acessarem. Aí, ó. Esse aqui é o link do CELIB, tá certo? Vocês podem acessar, vocês vão ter acesso a todo o cronograma, todos os links. E aí vocês podem depois acompanhar aí essa programação que tá bem legal. Eu abri o arquivo? Não, né? De preferência eu não abri arquivo nenhum. Já baixou um, baixei outro. Beleza. Muito bem. Bom, pessoal, se vocês não lembrarem de alguma coisa da aula passada, é totalmente compreensível porque, né, faz praticamente aí 3 semanas que a gente não tem aula de química, né? Então o conteúdo ele fica aí, foi ficando meio para trás aí, né? Na aula anterior a nossa, deixa eu criar um slide em branco aqui. Nós tínhamos visto as questões de NOx, né? Nós tínhamos visto uma coisa chamada NOx, que é o número de oxidação. Não é isso? Cadê? Opa, bom dia, Carlos, beleza? O NOx, pessoal, ele, que é o número de oxidação, né? Ele dizia pra gente se um átomo perdeu ou ganhou elétrons. Qual que era a carga relativa desse átomo? E aí a gente tinha algumas regrinhas para poder descobrir qual era exatamente a carga que cada átomo adquire ao longo desse processo, ao longo dessas reações químicas que a gente já estudou, né? Então, eu vou dar um exemplo. Tem lá o H2 mais O2 e isso forma 2H2O, né? Quais eram as regras principais, as regras mais importantes que nós vimos? H2 e O2 são chamados de substâncias simples. E essas substâncias simples têm um NOx sempre igual a zero. Então, o NOx do H2 e o NOx do O2 é zero para esses dois casos, porque os dois são substâncias simples. Agora, no H2O, você já não tem mais uma substância simples. A regra é outra. Qual que é a regra para o H2O? A somatória do NOx do hidrogênio mais o NOx do oxigênio, então eu posso colocar assim, ó, NOx H mais o NOx do O, a somatória desses dois caras. Por que tem que ser zero? Vocês podem estar se perguntando. Porque tá vendo que não tem nenhuma carga indicada para o H2O? Então, se eu somar os NOx desses caras, de todos os átomos que compõem essa molécula, esse NOx tem que ser igual a zero. E aí tinham aquelas regrinhas. E eu recomendo, inclusive, posso até cobrar isso como uma atividade avaliativa mais para frente, que vocês tenham uma tabela com essas regrinhas. Muitas vezes isso já aconteceu em várias turmas, né? E olha que eu nem dei aula para tantas turmas assim, mas muitos alunos ficam se perguntando como que eles podem lembrar dessas regras. Essas regras são relativamente simples,
mas existem vários detalhezinhos, né? E não tem um atalho, pessoal, mais simples do que exercitar essas regras. Se você tiver uma tabelinha por perto, toda vez que você fizer essas equações de oxirredução, essas determinações de NOx, à medida que você olha a tabela e olha a regra, exercita essa regra, você começa a aprender ela e você começa a aprender como você consegue manusear ela dentro do exercício, tá? Então, procure fazer uma tabela, procure deixar essas regras à mão enquanto nós estivermos estudando o número de oxidação, tá? O NOx. Então, qual que era uma regrinha também que a gente tinha? O NOx fixo que o hidrogênio tem é mais 1, o NOx fixo do oxigênio é menos 2. E aí você pode se perguntar, professor, está seguindo essa regra? O NOx do hidrogênio mais o NOx do oxigênio está dando zero? É só você observar, ó. NOx do hidrogênio mais 1. Quantos hidrogênios você tem aqui, ó? Você tem 2 hidrogênios. Mais NOx do oxigênio menos 2. Quantos oxigênios? Eu tenho só 1. Então, eu vou multiplicar por 1 ou deixar só 1 lá. Essa somatória dá zero? Tá, ó. 1 vezes 2, 2. Menos 2, isso é igual a zero. Essa é a regra principal. Isso, Verusca, exatamente. E agora a gente vai entender o porquê que a gente vai usar isso. Agora que já viu o sentido disso. Eu vou utilizar essa equação aqui para vocês para explicar o que é oxidação e para explicar o que é redução. Tá bom? A gente vai ter que relembrar isso, não tem problema. Hoje eu vou trabalhar oxidação e redução, mas nas próximas aulas eu quero fazer aquele apanhado, aquela revisão de tudo. E aí a gente vai fazer a revisão de cada regra, tá bem? Eu até posso já enviar a tabela para vocês, mas o ideal é que vocês façam essa tabela. Então vamos lá, pessoal. Oxidação e redução. O que é oxidação e redução? Então, quando a gente observa uma reação química qualquer, quando você observar ela, em muitos casos, na grande maioria dos casos, um ou mais elementos vão sofrer variação de NOx. E quando isso acontece, eu tenho uma reação de oxirredução ou de oxidação barra redução. Por que oxirredução? Por que oxidação e redução? Porque isso acontece simultaneamente. Na natureza, sempre que um elemento varia o seu NOx, sempre que o elemento oxida, ele tem que ter um par, algum outro elemento que está junto com ele, que está reduzindo, que está sofrendo redução. O que é essa oxidação e essa redução? A oxidação é quando eu tenho um aumento na carga elétrica, aumento do valor, tá? O valor fica mais positivo. Na química, pessoal, quando a carga elétrica aumenta, quando eu tenho uma carga mais positiva, perdão, existe uma perda de elétrons. Vamos relembrar isso, ó. Eu tenho aqui o Na0, que é o sódio neutro, tá? O sódio neutro, ele vira um cátion, que é o Na+, tá? Por que ele ganhou esse mais? Porque agora ele perdeu uma carga negativa. Ele mandou um elétron embora, e quando ele perde esse elétron, a sua quantidade de prótons fica maior.
Então, ele tem mais cargas positivas do que cargas negativas. Ele vira o Na+. Percebe que o aumento na carga elétrica aconteceu? Que esse átomo de sódio, ele perdendo um elétron, ele fica mais positivo? Isso aqui é um átomo é um átomo, não, perdão. É uma reação só de oxidação, tá? Isso, oxidação aumenta, redução diminui. É só na carga elétrica, só na carga elétrica. E aí eu vou dar algumas dicas para vocês. Já vou mostrar aqui. A redução já é quando a carga elétrica diminui. Ou seja, o átomo está ganhando elétrons. Onde que eu observo isso? Olha só. Na natureza, eu tenho a formação de um gás chamado gás cloro, que é o Cl2. O Cl2, ele tem o hábito de ganhar elétron e virar o Cl-. Olha só, de 0 para menos. Por que que ele ficou com essa carga menos? Porque o cloro aniônico, o cloro, quando ele está dissolvido em água, ele tem essa característica de ganhar elétrons, de receber carga negativa. Quanto mais negativo ele tiver, menor é a carga dele, porque ele tem cargas que são negativas, tá? Então, quando tiver a redução, é o ato de receber elétrons. Pode falar, Diego. Está com a mão levantada, né? O que acontece com aqueles aço inox? O que é o aço inox? É um aço que não oxida. Qual que é o grande problema, Diego? Eu estava, eu estava escutando um podcast sobre o advento do ferro na sociedade. O ferro é um átomo muito porcaria, porque o ferro, em coisa de 2, ele pode oxidar em questão de 2 ou 60 anos. E quando ele oxida, ele estraga totalmente. Então, ele é um átomo que é muito difícil de ser utilizado. Um aço, né? Um metal, desculpa, que é muito difícil de ser utilizado na sociedade. E você deve estar se perguntando, mas a gente usa bastante ferro hoje. Porque hoje a gente tem um domínio dos processos de oxidação e redução. O aço inox é uma mistura de ferro e carbono que impede que o ferro oxide com facilidade e que nos permite usar esse metal por mais tempo, né? O processo de oxidação e redução, Diego, é o processo em que as moléculas, a matéria, ela é estragada. O ferro, quando Então, ele oxida, quando ele perde elétron, ele está estragando, ele está virando ferrugem. Ninguém quer ferrugem hoje em dia, isso que eu entende? queria entender. Então, quando algo oxida, sei lá, o metal oxida, é quando ele enferruja. É quando ele ferruja. Então, por que a oxidação de metal gera ferrugem? Porque quando você tem o metal, o ferro, ele é o ferro sólido, Diego. Ele é uma substância simples de inox zero. Esse ferro, ele se mistura com oxigênio da atmosfera ou com a água que está misturada ali. Ele pode, inclusive, na verdade, ele reage mais com a água da atmosfera e ele vira hidróxido de ferro, que depois, numa reação futura, vai virar óxido de ferro. Esse processo aqui, o ferro passa de um NOx 0 para um NOx mais 2. Ele está oxidando nesse processo. De 0 para mais 2. Ele aumenta a carga dele.
E eu vou dizer, Diego, todo mundo que está assistindo aula e quem não está assistindo aula, quem está dormindo, jogando videogame, etc., todo mundo nesse momento está oxidando. Porque o processo de respiração e o processo de envelhecimento nada mais é do que oxidar. Por que que é importante a gente ter antioxidante no corpo? Por que que o antioxidante impede o envelhecimento? Porque ele impede que as nossas moléculas de colágeno, ele impede que as nossas moléculas, na verdade, que as nossas células oxidem e acabem morrendo eventualmente. Oxidação, na verdade, é estragar os materiais. Entendi, senhor. Claro, se for prolixo demais. Mas eu adoro falar sobre isso, Diego. Mais pra frente a gente vai falar mais, porque eu vou falar sobre... Mas, enfim, pessoal, nós temos que ter essa noção, essas ideias sobre a oxidação e redução. E aí a gente pode estar se perguntando, mas tá, vimos o que é a oxidação, o que é a redução. Aqui eu trago alguns exemplos, tá? Exemplo do cálcio. O cálcio passa de uma carga 0 para uma carga mais 2, então ele oxida. Por quê? Porque ele teve um aumento da carga. Já o cloro, que passa de inox 0 para -1, ele recebe um elétron, ele diminui a carga dele. Então ele reduz. Mas, professor, como que eu vou lembrar dessas coisas? Vamos lá. Fazer algumas dicas para vocês, tá? Alguns macetes aí para vocês lembrarem dessas coisas. Quem oxida aumenta a carga. Quem reduz diminui a carga. Quem oxida dá elétrons. E quem reduz recebe elétrons. E é aí que está a dica. Quem oxida dá. Quem reduz recebe. Dá, re. Por mais que pareça infantil essa dica, ela nos ajuda a lembrar quem que está dando elétrons, quem que está perdendo elétrons e quem que está recebendo elétron. Uma outra dica, um outro conselho é lembrar da regrinha. Vogal com vogal, consoante com consoante. Quem diminui, reduz. Consoante com consoante. Quem oxida, aumenta. Vogal com vogal. Por mais que pareçam dicas simples, acreditem, elas dão certo. Elas resolvem um problema de muita gente na hora de lembrar dessas regrinhas. Tá certo? Então, ó, vogal, vogal. Consoante, consoante. Quem oxida dá, quem reduz recebe. Dá, re. Tem uma repetição aí de sílabas, tá certo? São mecanismos que eu acredito que ajudam bastante na hora de recordar isso. Falta só uma coisinha para explicar, que é o agente oxidante e o agente redutor. Antes de explicar agente redutor, eu vou voltar lá naquela equação que a gente tinha feito. 2H2 mais O2 forma 2H2O. E aí eu vou determinar aqui os NOx, como eu determinei lá. H2, substância simples, NOx 0. O2, substância simples,
NOx 0. H2O, carga do hidrogênio é mais 1. Carga do oxigênio, menos 2. Mesma coisa que eu tinha feito lá atrás. Olha só. O H2 foi de um NOx 0 para um NOx mais 1. O O2 foi de NOx 0 para NOx menos 2. O NOx do H2 aumentou. Ele foi de 0 para mais 1, teve um aumento de carga. Quem aumenta a carga, oxida. O NOx do O2 foi de 0 para menos 2. O NOx dele diminui. Se diminui, ele reduz. Pronto, fizemos o par oxidação e redução. Não entendi, Verusca, a pergunta. Se tiver assim, ó. Sim. Quando isso acontecer, Verusca, você tem que determinar o NOx normalmente, né? Só tem que lembrar das regrinhas, ó. Como a carga do SO4 menos 2 já é menos 2, significa que a somatória dos NOx do S e do O4 tem que ser igual a menos 2. Tudo bem? Então, ó, carga do oxigênio já é menos 2. Menos 2 vezes 4, menos 8. NOx do enxofre. Aqui, Verusca, desculpa, eu tenho que mudar um negócio. Senão não vai dar certo isso aqui. Tem que ser SO2, tá? Senão não dá certo. Não era a conta certa só. Aí não resolve teu problema. Deixa eu pensar de novo aqui. Na mais não dá. Dá para ser Na sólido mais OH menos. Se eu fizer OH menos, NOx não vai bater. Tá, Verusca, eu vou precisar de pegar um exemplo específico, porque agora não está me vindo nenhuma equação com cargas diferentes já. Fe mais 3, Fe mais 3 também não vai dar certo. AL0 formando também não dá. Eu tenho que pegar uma equação específica, Verusca. Mas de qualquer maneira, Verusca, tem que lembrar só da regrinha do polyanion, tá? Lembrar dessa regrinha aqui. Desculpa não lembrar agora de nenhuma equação que vai envolver isso aqui. A maioria dos casos vai envolver fazer isso que eu fiz aqui em cima, tá? Essa é a parte importante. Obrigado, Verusca. Desculpa aí não poder te atender exatamente do jeito que você esperava. Pessoal, eu tenho o agente oxidante também e o agente redutor. E aí, eu sempre, desde do nosso ano passado, eu comecei a dar aula para vocês, eu falo de uma coisa chamada etimologia da palavra. Sempre que eu posso, eu falo sobre isso. Etimologia é uma composição, é o estudo da origem e do sentido da palavra. Quando eu penso no termo agente, eu tenho que lembrar, agente é aquela pessoa que faz uma ação, né? Então, quando você tem ali um agente federal, um policial, é uma pessoa que faz uma ação. O agente sanitário é o cara que faz uma ação, que faz uma fiscalização sobre questões sanitárias em restaurantes, em locais públicos.
Quando eu falo sobre agente oxidante, sobre agente redutor, é o cara que faz o outro oxidar. Então, esse agente é o que faz a ação. Qual a ação que ele está fazendo? Ele está fazendo a ação de provocar a oxidação do seu par. Então, vamos voltar lá para aquela equação. O agente redutor é o que faz a ação do outro reduzir, de provocar a redução do outro. Então, se o agente oxidante é o que provoca a oxidação do seu par, então ele é o cara que sofre redução. Se o agente redutor é o que provoca a redução do seu par, então o agente redutor é o cara que sofre a oxidação. Aqui a gente tem que lembrar que é o contrário. O H2 que vira H+, que é o cara que oxida, ele provoca a redução do O2. Como ele provoca a redução do O2, ele é o cara que é o agente redutor. Como o O2 está reduzindo, ele é o cara que provoca a oxidação do H2. Se o O2 reduziu e provocou a oxidação do H2, é agente oxidante. Então a gente tem que lembrar, ó, é o oposto, é o contrário. Quem oxida provoca redução. Quem reduz provoca a oxidação. Então quem reduz é o agente oxidante, quem oxida é o agente redutor. E aí, né, vocês devem estar falando, pô, mas o professor só trabalha com essa equaçãozinha e não trabalha com outras equações. Beleza, então, vamos trabalhar com uma equação um pouco maior. A gente tem 5 minutos ainda, eu acredito que dá tempo. Quais são as regras que eu vou usar aqui, ó? Para esse cara, o NOx tem que ser igual a zero. Para esse cara, o NOx tem que ser igual a zero. Para todos os outros aqui, a mesma regra. A somatória dos NOx precisa ser igual a zero. Qual que é uma regra fixa que eu vou usar? Todo átomo de oxigênio tem carga -2. Todo átomo de hidrogênio tem carga +1. Outra regra, o bromo, o Br, é da família 7A ou 17. O NOx desse cara geralmente é -1. E tá certo, pessoal, para todos esses casos, o NOx dele é -1. E para esse, professor, não é? Pessoal, aqui, ó, ele é uma substância simples. O NOx dele é zero. Qual que é outra regra que eu vou usar? O NOx, o potássio, é da família 1A ou família 1. O NOx do potássio é sempre +1. Ó, só de fazer essas regrinhas básicas, deixa eu colocar aqui também, ó. Hidrogênio é sempre +1, oxigênio sempre -2. Só de colocar essas regrinhas, eu já preenchi a maioria dos átomos. Quais átomos estão faltando? Só falta o átomo de manganês, o Mn. Para esse cara, eu tenho que igualar isso aqui a zero e igualar isso aqui a zero, tá? Vamos lá, ó. NOx do potássio, +1.
só tem um átomo de potássio, então eu só vou multiplicar por 1 mesmo, normal. Mais o número de oxidação do manganês, que eu não sei ainda. Mais o O4. Menos 2 vezes 4 dá menos 8. Mais 1 com menos 8 dá menos 7. Menos 7 passa para o outro lado, ó. NOx mais 7. Acabou. Determinei o NOx do manganês. MnBr2, ó. O NOx do Mn mais o NOx do Br, que é menos 1 vezes 2. Cuidado aí, Diego. Dá menos 2. Manganês menos 2 tem que ser igual a 0. Manganês é igual a quanto, então? Ó? É igual a mais 2. E a partir daqui, eu determino os pares. Ó. O manganês passou de mais 7 para mais 2. Diminui o NOx. Se diminui o NOx, vogal com vogal, ele reduz. Se ele reduz, ele provoca a oxidação. Ele é o agente oxidante. Quem que diminuiu o NOx? Quem que aumentou o NOx? Perdão, ó. O Br passou de menos 1 para 0. O NOx dele aumenta. Se aumenta, vogal com vogal, ele está sofrendo oxidação, ele oxida. Quem oxida provoca a redução é o agente redutor. Pessoal, determinei o meu par, determinei o agente oxidante e determinei o agente redutor bem a tempo de finalizar a nossa aula. Tá certo? Os exercícios vão se voltar para isso, para você determinar quem é o agente oxidante, determinar quem que é o agente redutor. Qualquer dúvida, me procurem. E vamos para a live agora, tá? Se tem ainda alguma aula, podem ir para ela, não tem problema, mas o professor provavelmente vai pedir para que você entre lá na live. Tá certo? Que vai ser... Cadê? Não. Isso aqui é da semana que vem ainda. 29 de outubro. Aqui é só ensino médio, também não. Deixa eu entrar no ensino fundamental. Aí. Aqui, pessoal. Esse aqui é o link do Celib, tá? Podem entrar lá. Mandando para vocês aqui no chat. É a palestra de agora. Beleza? Um abraço para todos aí, tá? Vou finalizar a gravação. E uma boa palestra para todos. Até a próxima aula, pessoal.